Olá a todos, bom dia para vocês, bom dia para vocês que estão aqui conosco pelo Centro de Oração e de Adoração do Betel Brasileiro, 8 de setembro de 2021. Meu nome é Juliana Veloso, congrego no Betel Brasileiro em Solânia, sob a direção do pastor Thales Vieira. É uma alegria estar aqui com você em mais uma noite, mais uma manhã, melhor dizendo, de oração, de adoração. Hoje daremos continuidade ao nosso estudo relacionado à vocação, direção, chamado de Deus para mim e para a sua vida. Vamos refletir juntos em busca desse propósito santo que Deus tem para nós e orando a Deus, pedindo que Ele nos revele cada vez mais com clareza, com objetividade. Bom dia das graças, bom que você está aqui com a gente e pedindo que Ele nos revele isso com precisão, para que a gente corra a carreira que nos está proposta e assim possamos ser úteis, possamos ser importantes, possamos desempenhar o papel que Cristo determinou que nós desempenhássemos desde antes da fundação do mundo. Eu espero que você tenha participado aí das manifestações, que você tenha se envolvido de algum modo, que você tenha orado, que você tenha elevado um pensamento a Deus, você tenha realmente se incomodado com o estado de coisas que tem acontecido no nosso país, porque é importante que nós, como Igreja do Senhor, nos posicionemos. Vamos nos posicionar hoje para que nós possamos continuar a falar de Cristo com liberdade, com tranquilidade, sem perseguição. Nós sabemos que ao longo da história a igreja é perseguida e ela é perseguida por um instrumento da vida pública que é o governo. É o governo quem persegue a igreja ao longo dos séculos. Note, na igreja primitiva, quem perseguiu os cristãos foi o Império Romano, na figura do imperador e de toda aquela lógica, toda aquela legislação romana, e empreendeu severa perseguição contra os nossos primeiros irmãos. Depois, ao longo da história, vários imperadores, reis, déspotas também empreenderam perseguição aos cristãos, e não é o Satanás que sai do inferno com um monte de demônio que vai correr atrás, não, entendeu? Ele vai utilizar os instrumentos de que dispõe neste mundo caído para empreender perseguição à igreja. De acordo com o pastor Paulo Júnior, o número de mártires, o maior número de mártires na história da igreja aconteceu no século XX, está acontecendo agora, nesse momento, século XX, com o advento do comunismo. Isso mesmo, foi a maior máquina de matar cristãos que já se levantou até o momento na face da terra. Então, é realmente fundamental que eu e você, nós nos posicionemos com clareza, não tenha vergonha, não se sinta intimidado, não pense que essa história de política não é para ser tratada na igreja, não é para ser discutida, não é para ser esclarecida. Nós temos dupla cidadania, nós somos cidadãos aqui da terra, somos cidadãos do céu. Nossa pátria não é deste mundo, mas nós não devemos viver como se fôssemos alheios às coisas que estão acontecendo aqui nesse mundo, porque do contrário a gente não vai estar exercendo o nosso papel de ser sal da terra e luz do mundo, amém? Então eu espero que você tenha orado, eu espero que você tenha refletido, eu espero que você tenha pelo menos procurado saber por que o país está em ebulição. Bom, dito isso, vamos à nossa oração inicial. Obrigado pela sua presença. Seja bem-vindo, Everton Barreto. Seja bem-vinda das graças. Seja bem-vinda, Dulce. Seja bem-vinda, querida Deusa Mar Franca, que está aqui conosco. Por favor, curvem a cabeça, fechem os olhos. Vamos orar ao nosso Deus. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, meu Deus, por tudo que vivemos nesse dia, pelo descanso, pela pausa, pelo feriado, pela oportunidade de reflexão, meu Deus, de retomada, pela correção de rota, por tudo aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações, tem mostrado às nossas mentes, tem sacudido, meu Deus, a nossa igreja. Eu te agradeço por estas coisas, te pedindo graça, te pedindo sabedoria, Senhor, te pedindo ajuda, auxílio do Teu Espírito Santo para poder expor, meu Deus. São tantas as pessoas, assim como eu, que desejam cada vez mais ouvir a Tua voz, entender com clareza, meu Deus, qual é o objetivo para o qual o Senhor nos chamou,
qual é o trabalho, qual é o propósito, qual é o desempenho. E nós precisamos, meu Deus, da tua mão, do teu amparo, da tua direção, Santo Jesus. Por favor, não deixa nenhum de nós aqui confusos, nem perdidos, nem dando voltas sem sair do lugar. Faz com que cada um de nós aqui e os outros que vierem a ver esta mensagem, seja aqui pelo perfil do Instagram do Betel Brasileiro, seja na internet através do YouTube, que possam, meu Deus, encontrar nestas palavras, palavras tuas, palavras do céu, diretivas certeiras para poder decidir o rumo de suas vidas. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Usa minha vida, usa minha boca, que não seja eu a falar, mas que seja o teu Espírito Santo a ministrar. Desde já, meu Deus, já perdoa todos aqui, inclusive a mim, de todos os pecados, de toda inclinação maligna da nossa carne. Nos livra de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Maria das Graças está dizendo aqui, e ainda tem cristãos que são a favor desse povo que defende o comunismo. Pois, meu, tá cheio, né, das graças, infelizmente. Eu estava vendo agora um post de uma irmã que congrega na presbiteriana, ressaltando que a presbiteriana, inclusive, já tem documentação a respeito, né, colocando a completa e total incompatibilidade entre você ser cristão e professar ideologias políticas de esquerda. Como a gente diz, né, comumente na internet, ou você é cristão ou você é de esquerda, os dois não dão. Então você não entendeu do que é que se trata o cristianismo bíblico. Talvez não tenha resplandecido ainda a luz do evangelho no seu coração, e talvez você interprete o evangelho só à luz da justiça social, o que é um alejo, né? Cristo não tratou apenas disso. A redenção de que Cristo tratou é uma redenção total da alma humana, do espírito humano. A pobreza, a injustiça, a opressão social existem porque são consequência do pecado que adveio da queda. Com isso, a igreja ela é chamada a proclamar a mensagem que redime, pregar o evangelho, zelar para que essas conversões elas sejam genuínas e desempenhar o seu papel de sal da terra e luz do mundo, trazendo alívio para esse mundo tenebroso, para esse mundo caído, né? Não vivendo apenas um evangelho religioso, um evangelho, né, ritualístico, formal dentro da igreja, mas ultrapassando a igreja e servindo como Cristo serviu. Agora, sem perder de vista a transcendência, sem perder de vista a mensagem que salva, que cura, que liberta e que leva realmente o homem à vida eterna. Então, tudo mais além disso aí, ou aquém disto que eu falei, é conversa para boi dormir. Não tem nada a ver com o evangelho, tá bom? Bom, hoje a gente vai tratar da questão da nossa vocação. Ontem a gente conversou a respeito da vocação geral. Seja bem-vinda, Daisy, aqui a nossa live, tá certo? E hoje a gente vai refletir sobre a vocação específica. Até que enfim chegou, né? Metade da semana, chegamos aqui na nossa vocação específica. Eu fui chamada para o quê? Eu, Juliana, fui chamada para o quê? Você foi chamado para o quê? Certo? Vamos lá. Acompanhe aqui o texto, a leitura do texto comigo. Diz assim: se o nosso chamado universal, nós estamos refletindo, igreja, nós estamos refletindo aqui sobre um artigo do pastor e teólogo americano John Stott, que se intitula Direção, Vocação e Ministério, a vontade de Deus para a nossa vida e como descobri-la. Esse artigo está presente no livro Chamados por Deus, organizado pela missionária Durvalina Bezerra, aqui do Betel Brasileiro, pela Joyce Everett Clayton e pelo professor Jorge Noda, também professor do seminário do Betel Brasileiro, tá bom? Bom, voltando aqui. Se o nosso chamado universal, que é o mesmo para todos, que nós vimos ontem, quem quiser rever, está disponível aqui a mensagem pelo perfil do Betel Brasileiro, também está no meu canal na internet, esse chamado é para todos, é para sermos livres, santos e semelhantes a Cristo. O nosso chamado específico é diferente para cada um de nós. Por quê? Porque é particular, né? Você não é igual a mim, eu não sou igual a você. Nem você é igual ao seu irmão, que está aí na live, certo? Tem a ver esse chamado específico, o Espírito Santo de Deus vai aplicando essas mensagens ao coração de cada um, ilumina-nos, Senhor.
ilumina a nossa mente, ilumina o nosso coração, traz revelação, compreensão profunda daquilo para o qual o Senhor nos chamou, o Senhor deseja que nós façamos. Em nome de Jesus eu oro. Amém? Então, o chamado específico tem a ver com detalhes altamente individuais das nossas vidas. Veja o ensinamento de Paulo. John Stott diz assim, cada um, John Stott recuperando o texto de Coríntios, cada um permaneça na vocação, literalmente, no chamado em que foi convocado por Deus. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Está lá em 1 Coríntios 7:20. Então, John Stott diz assim, percebe-se então imediatamente que o apóstolo Paulo usa a ideia de chamado em dois sentidos diferentes. Primeiro, as palavras, entre aspas, em que fostes chamados, referem-se à conversão da pessoa quando ouviu e obedeceu ao chamado universal de Deus. A vocação em que ele estava, em que eu estava, em que você estava quando nós viemos para Cristo, qual era? Vá lembrando aí. Amém? É uma referência, presta atenção, ao seu chamado específico quando da época da conversão. Então, essa situação ou vocação em que nós estávamos quando nós fomos chamados é vista como algo para o qual Deus nos chamou ou nos designou, nos apontou, nos planejou, nos programou. Dulce, você vai vir para essa terra, minha amada, para você trabalhar com isso aqui. Isso aqui o que, Senhor? Você está fazendo o que, Dulce, quando Jesus te chamou? Quais eram as tuas habilidades? Quais eram os teus dons que estavam em andamento naquela época da tua vida que Cristo resplandeceu no teu coração, no meu coração? Eu estava trabalhando com o quê? O que eu estava fazendo? O que é que me interessava? Amém? Voltando aqui. E o princípio geral que Paulo estabelece, que é essa situação em que nós estávamos quando Cristo nos chamou, é vista como algo para o qual Deus nos designou. E isto aí é o princípio geral que Paulo estabelece e o apóstolo repete esse princípio geral por 3 vezes. Em 1 Coríntios 7:17, 20 e 24. E aí, John Stott recupera a noção de que é nisso que nós devemos permanecer. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Quando Cristo me chamou, eu trabalhava com comunicação social. Trabalhava em uma agência de publicidade, repare só. Eu trabalhava em uma agência de publicidade, desenvolvendo propaganda, publicidade e propaganda para clientes privados e para clientes públicos, prefeituras, governos, etc. Quando Cristo me chamou, eu também trabalhava em publicidade para governos, campanhas políticas. E quando Cristo me chamou, eu também já dava aulas em universidades. Então, quando Cristo resplandeceu no meu coração, estas eram as posições, estas eram as vocações em que eu estava baseada, calcada, ok? Então, segundo John Stott, esse é um princípio geral e nós devemos permanecer nele, certo? Ele dá 3 exemplos para corroborar com essa visão, que ele nos está dando para a gente ser capaz de identificar os nossos chamados específicos. Ele faz uma comparação, Paulo, com a situação doméstica. No contexto ali da carta aos Coríntios, ele vai tratar entre casados e solteiros.
Depois ele vai tratar da situação cultural, se alguém era judeu ou gentio. E depois ele vai tratar da situação social, escravos ou livres. Então, para a gente compreender o ensinamento de Paulo a esse respeito, John Stott vai dizer o seguinte, que a gente precisa entender o pano de fundo e o contexto em que ele deu essas orientações para os coríntios. Qual é o pano de fundo da carta aos coríntios? Quando a gente lê o texto, Stott vai dizer o seguinte, que parece que a experiência de ser cristão para aquela comunidade ali dos coríntios era uma coisa tão assim extraordinária, era tão diferente daquilo que eles entendiam, faziam, sentiam, desejavam, que era como se eles tivessem que partir para uma vida completamente nova, abandonando tudo, deixando tudo da velha vida para trás, porque no entendimento dos coríntios, tudo o que pertencia à vida pregressa deles precisava ser desprezado. Vamos aqui ao texto. Stott diz assim: parece que para os convertidos coríntios, a vida em Cristo era uma novidade tão grande, o ser nova criatura, está lá em 2 Coríntios 5,17, e emocionante e tão radicalmente diferente, que eles pensaram que nada que fizesse parte da sua antiga vida poderia ser conservado. Os coríntios entendiam que tudo deveria ser repudiado. Aí, Stott vai recuperar a reflexão paulina a respeito do casamento, por exemplo. Ele diz assim, o casamento. Agora que os coríntios pertenciam a Cristo, como é que poderia uma obrigação contratual que antecedeu a conversão continuar válida para a conversão? A gente, às vezes, enfrenta esses dilemas. Exemplo, a pessoa se separou do antigo cônjuge, constitui uma nova família, converte, né? Aí pensa assim, nossa, eu vou ter que recuperar minha família antiga. Alguns pastores têm, inclusive, que tratar dessas demandas nas suas igrejas, orientando corretamente as ovelhas, né? Então, isso não é novo. O pessoal lá dos Coríntios, em Corinto, já estava enfrentando esse dilema. E aí Paulo vai dizer o seguinte, não seria essa relação impura? Não. Paulo responde que não. Por que não? Porque a providência de Deus, presta atenção aqui, ela abrange tanto a vida pregressa dos coríntios, antes da conversão deles, quanto a vida após a conversão. Aplicando para a nossa vida. Quando Cristo nos salvou, o que a gente fazia antes já estava dentro da providência de Deus com relação à nossa trajetória. De forma que isso vai se integrar ao chamado específico que Deus tem para a nossa vida hoje. Amém? Só em situações assim muito radicais do tipo, a pessoa era traficante de drogas, aí agora vai converter, vai continuar sendo traficante de drogas? Óbvio que não, né, igreja? Mas note que mesmo os princípios, a hierarquia, a questão da submissão, porque não pense que o tráfico de drogas é assim, manda quem quer e obedece quem tem juízo, não. É uma coisa altamente organizada, não é à toa que é chamado de crime organizado. Então, mesmo alguns princípios que podem ser aproveitados e que não estejam em contradição com a palavra, acredite, eles vão ser aproveitados. Não, obviamente, com a pessoa desenvolvendo a mesma atividade, mas ela lembra dessas experiências de maneira que isso pode ser recuperado, ressignificado no presente a partir da nova vida em Cristo Jesus. Ok? Uma vez eu estava ouvindo uma palavra de Luiz Hermínio, eu não sei se vocês conhecem, da Menvan, Santa Catarina. E Luiz Hermínio é ex-traficante. E ele dizendo assim, olha, Deus não me constituiu um ministro de Deus para eu continuar com as práticas pregressas que eu tinha. Ele estava fazendo uma crítica à maneira como algumas lideranças gerenciavam, né, a igreja. E aí nessa crítica ele coloca isso de uma maneira muito clara e contundente. Em outras palavras, era como se ele dissesse assim, eu não vou usar de malandragem, a malandragem que eu tinha lá no tráfego, aqui dentro desse ambiente. Eu sei reconhecer a malandragem quando eu vejo uma. Talvez uma pessoa que não tenha tido a mesma experiência de vida dele possa ser engodada, possa ser enganada.
coisa que para ele com ele vai ser um pouco mais difícil por conta da experiência que ele teve. Então, dentro da providência de Deus na vida de Luiz Hermínio, é evidente que Deus usa a experiência anterior que ele teve para poder lidar de maneira santa com as demandas do presente. Amém? Espero que vocês estejam entendendo. Então, voltando aqui para o texto. Porque a providência de Deus abrange tanto a nossa vida anterior como a nossa vida posterior à nossa conversão. O seu casamento, embora contraído antes de você ou seu esposo se tornarem cristãos, são parte do chamado em que vocês se encontravam quando Deus os chamou. Portanto, os coríntios não tinham direito nenhum de repudiar os casamentos contraídos antes da conversão. Eles deveriam esperar que estas relações fossem transformadas pela graça de Deus para que elas alcançassem o alvo em Cristo Jesus. E não rejeitar. Não, sai daqui, tu não é crente não, agora eu sou, tipo assim, vai para lá, entendeu? Minha vida agora em Cristo Jesus é diferente. Não. Só se o descrente, Paulo vai dizer, não quiser mais viver com a pessoa nesse contexto específico do casamento. Aí ele está livre, né? O irmão cristão está livre para ter paz e não se submeter a esse jugo, tá certo? Voltando aqui. Nós precisamos ter cuidado ao aplicarmos a nós esse ensinamento. Por quê? Como eu falei, Paulo está formulando uma regra geral, né? Não absoluta. Eu dei os exemplos de quem foi traficante, de repente quem trabalhou com prostituição, quem era, sei lá, assassino de aluguel, estelionatário, enfim. Tem umas categorias que vão precisar mudar radicalmente, né? De vida, tá certo? Ele, por exemplo, Paulo, tinha deixado de ser fariseu ao ser chamado para ser apóstolo de Cristo. Semelhantemente, os 12 haviam desistido de pescar e recolher impostos quando foram chamados para ser apóstolos. E Paulo diz aqui que se um escravo tem alguma possibilidade de ganhar a sua liberdade, deve fazê-lo, como por exemplo, eu fui chamada para estava desempenhando uma determinada atividade. Se pela graça de Deus o Senhor me faz progredir na minha profissão, é evidente que eu vou progredir com esta bênção do Senhor e não repudiá-la, pensando, ora, Deus me chamou aqui, nesta seara, eu vou permanecer nesta seara até morrer. Não. Amém? Por exemplo, a questão de Paulo. Paulo era fariseu, ensinado aos pés de Gamaliel. Paulo se jactava de exceder a muitos no seu zelo pelo judaísmo, está escrito na palavra. E Deus converteu Paulo e fez de Paulo um dos maiores sistematizadores do Novo Testamento. Por que o Senhor fez de Paulo este grande escritor do Novo Testamento e não fez de Pedro, por exemplo? Porque Deus usou em sua providência toda a experiência que Paulo teve no aprendizado do judaísmo, na sistematização das leis, no entendimento, no comentário, no trato com a palavra, para poder trazer a sistematização das doutrinas do Novo Testamento, amados. Veja que o nosso Deus é brilhante. Ele não vai desprezar simplesmente o que eu e você aprendemos antes da nossa conversão. Ele vai ressignificar essas coisas. Ok? Então, voltando aqui. Nós também temos de estar abertos para a possibilidade de Deus nos estar chamando para fazer algo diferente. Como eu falei, se eu tenho a oportunidade de progredir ou até mesmo de mudar, estando dentro desse escopo, de acordo com os talentos que eu sei que o Senhor me deu, amém. Está dentro da vontade dele, vamos seguir em frente, adiante, certo? Portanto, Paulo estava reagindo a decisões. Nós temos também de estar abertos para a possibilidade de Deus nos estar chamando para algo diferente. E Paulo, portanto, estava reagindo a decisões impensadas e precipitadas. A mudar só por mudar. E especialmente a ideia de que nada ocorrido antes da conversão e nada além da religião tem valor para Deus. O texto está dizendo aqui, Paulo está dizendo para os coríntios, olha, fiquem tranquilos. Essa ideia de quando Cristo resplandeceu no seu coração, tudo que veio antes é, por definição, desprezível,
essa regra não é absoluta. Você tem que ver o que de fato precisa ficar para trás. A má conduta, o pecado, a impenitência, né? O caráter transviado, as afeições mundanas, isso precisa ser ficado para trás, certo? E se isso está atrelado à tua atividade de vida, teu ganha-pão, a tua sobrevivência, isso também deve ficar para trás, certo? Do contrário, nós podemos manter sim a nossa vocação, tá certo? Volta aqui. Agora, John Stott diz assim: vamos deixar a escritura e vamos nos voltar para a história e ver o que é que os reformadores e os puritanos ensinaram a respeito de vocação específica. Ele diz o seguinte: os reformadores insistiram em que todo cristão, presta atenção aqui, todo cristão, seja homem ou mulher, tem um chamado divino. Todo cristão, de acordo com a visão reformada, da qual o Betel brasileiro faz parte e comunga e assina, tem um chamado divino. Eles estavam, portanto, os reformadores, reagindo à ideia, ao conceito, ao entendimento que havia na época da reforma, impregnada que estava do catolicismo medieval, que somente os religiosos de carreira, certo, é que tinham um chamado divino. Traduzindo, só quem tinha sido chamado para ser padre, freira, frei, monge, bispo, arcebispo, enfim, só o pessoal que estava envolvido de alguma maneira com um ministério eclesiástico 100% integral é que tinha um chamado divino para poder desempenhar aqui na terra. Os outros, portanto, não possuíam um chamado divino a perseguir e a cumprir, ok? Stott diz assim: eles estavam reagindo ao ensino do catolicismo medieval de que os bispos, padres, monges e freiras tinham um chamado superior por serem religiosos. E isso os reformadores rejeitaram por considerar clericalismo, ou seja, uma separação entre quem está no clero, em função de diretivas dentro da igreja, e os leigos, a membresia, ou quem não tem formação eclesiástica para desempenhar as coisas de Deus, ok? E os reformadores rejeitaram essa ideia, disseram, não, isso aí é clericalismo, sabe? Essa noção de que tem uma categoria especial de pessoas, mais uma vez, intermediando a relação do povo comum com Deus. Ora, igreja, Cristo morreu para que a gente tivesse acesso direto a Ele. Glória a Deus. Então, assim, o pastor está ali como um irmão em Cristo que foi posto para desempenhar uma função de pastorear o rebanho dele. Mas, assim, você tem acesso a Deus. Você não tem a dependência na figura do pastor para que algo aconteça. A oração pastoral não é mais poderosa do que a sua. O pastor não está mais perto de Deus do que eu e você. Vocês estão entendendo? É nesse sentido que Stott está colocando, tá certo? Nós estamos aqui refletindo sobre a vocação específica do cristão. É uma série que nós estamos estudando essa semana, tá bem? Para quem entrou agora. Então, esse dualismo, a separação entre atividades consideradas sagradas e seculares, quais seriam as atividades sagradas? A oração, a administração da palavra, a administração naquela época de sacramentos, né? A vida monástica, por exemplo. Essas eram atividades consideradas sagradas. As outras seriam atividades seculares, como governar uma casa, ou ter um comércio, ou trabalhar em alguma função administrativa, etc. E aí, os reformadores afirmavam que essa é uma ideia equivocada, porque Deus se interessa pelo todo da nossa vida. E não só quando a gente bota o pé dentro da igreja. Deus quer que a gente seja integralmente dedicado e santo e consagrado ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dentro e fora da igreja. É por isso que não é cabível um cristão trabalhar com coisas que contradigam a palavra, ou atuar em um emprego, em um trabalho, em um ofício lícito, com um comportamento diabólico.
não convém. Não, eu sou cristão, eu sou temente a Deus, muito temente a Deus. Na hora do culto, botei o pé fora da igreja, eu dou o jeitinho, eu recebo propina, eu faço vista grossa pro erro. Amado, Deus não quer que a gente se comporte dessa maneira, não. Isso não é de Deus definitivamente. Se você é cristão, nascido de novo, e se alguém está fazendo errado e você está fazendo vista grossa, se prepare, viu? Porque Deus vai te cobrar. E se ficou com medo, glória a Deus por isso. É para ficar mesmo. Porque você não foi chamado para separar a sua vida. Eu sou crente na igreja, não fora da igreja, aqui no meu trabalho. Eu vou me comportar de uma outra maneira. Afinal de contas, é meu trabalho, né? Tá totalmente errada essa visão, ok? Então, eles afirmavam que Deus se interessa pelo todo da nossa vida. E que ser, por exemplo, fazendeiro, artesão, magistrado ou dona de casa era um chamado, presta atenção aqui, tão divino quanto ser padre ou ser pastor. Lutero foi quem insistiu muito nessa tese. Ele disse assim, ó, Lutero: aqueles que agora são chamados de espirituais, isto é, padres, bispos ou papas, não são nem diferentes dos outros cristãos, nem superiores. Só que eles estão encarregados da palavra de Deus e de sacramentos, que é o seu trabalho e o seu ofício. Por acaso o trabalho deles é esse. O meu trabalho pode ser escritor, pode ser desenhista, pode ser costureira, pode ser manicure, cabeleireira. Eu já vi irmãs em conflito, né, porque trabalham com beleza, né? Gente, eu posso trabalhar com beleza, eu sendo cristã, e quem disse que tem que ser feia, né? Tribufu. Quem foi que disse a você que você, sendo cristã, não pode cuidar da beleza? Onde é que está escrito na palavra que você tem que ser horrorosa? A Bíblia diz que você tem que ter modéstia. Modéstia no original é uma palavra que designa quantidade. Então é evidente que quando eu falo de modéstia, de modo, eu tenho que saber que tem uma quantidade de pano de roupa que eu tenho que ter. Minha saia, ela tem que ter um determinado comprimento. O meu decote, ele tem que ser até um certo ponto. A quantidade de joias, de adereços que eu uso deve ter um limite. A minha maquiagem e principalmente o que Paulo vai dizer, que eu não tenho que colocar nisso meu coração, que não seja o adorno o frisado dos meus cabelos que me caracteriza como uma mulher valorosa, mas sim um espírito manso e tranquilo. Mas quando a palavra diz isso, em hipótese alguma tá retirando das mulheres a possibilidade de ficarem mais bonitas. E eu já tive que conversar com algumas irmãs em conflito, porque trabalhavam com a indústria, né, da beleza, eram proprietárias de salão e se viu muitas vezes em conflito com as atividades que desempenhavam. Ora, se Deus a chamou nesse contexto, pense comigo, aquelas mulheres que não são alcançadas por pregação nenhuma na rua, quando elas sentam na cadeira do salão, se a cabeleireira é cristã, ali ela tem um campo missionário valoroso, vastíssimo. Ela está ali cuidando daquela mulher e ela está ali propagando a palavra de Deus. Ela está ali orando por aquela pessoa, que muitas vezes chega tão ferida, né, para tentar levantar sua autoestima, sua moral no salão de beleza e sai com a verdadeira palavra que traz vida, ok? Então, voltando aqui ao texto, para a gente finalizar essa reflexão sobre chamado específico. Amanhã a gente continua, porque já são, faltam 20 minutos para a gente terminar e a gente já vai entrar aqui nos pedidos de oração. As costureiras, os sapateiros, os pedreiros, os carpinteiros, os cozinheiros, hoteleiros, fazendeiros e todos os trabalhadores seculares, eles também foram consagrados como sacerdotes, cada um para o trabalho e o ofício que lhe cabe. A noção de trabalho como sacerdócio, ela foi uma ideia muito puritana, né, de desempenhar aquilo como uma adoração ao Senhor. Certa vez perguntaram para o sapateiro, né? O sapateiro perguntou para Lutero, acho que foi para Lutero,
Como é que ele poderia glorificar ao Senhor? Sendo sapateiro. E Lutero respondeu, olha, faça o melhor sapato que você puder, pelo preço mais justo que você puder. Você vai estar glorificando ao Senhor por isso. Amém? E a gente perde de vista essa noção de que a gente pode, assim, glorificar o Senhor onde a gente está, fazendo com excelência, como para o Senhor, como a Bíblia diz, e não para os homens, o que a gente está fazendo. Eu sei que nas frustrações do dia a dia, nas injustiças que a gente já sofreu, no cansaço, na desilusão, a gente perde isso de vista, né? Mas o Espírito Santo do Senhor está dizendo hoje aqui para você, isto que você faz é importante, isso que você faz me glorifica, isso que você faz diferença para o meu reino, proclama o meu nome, continue a fazer com excelência, continue a fazer, para que isso promova glória e honra para o nome de Jesus. E assim as pessoas vão ter a oportunidade de entrar em contato com alguém que conhece ao rei e trabalha como súdito desse rei, ok? Lutero diz assim, ó, além disso, todos devem se beneficiar e servir aos outros através do seu próprio trabalho ou profissão, de maneira que muitos tipos de trabalho possam ser feitos para o bem-estar corporal e espiritual da comunidade, assim como todos os membros do corpo servem uns aos outros. Como referência, a gente tem 1 Coríntios 12, do verso 14 ao verso 26. E mais adiante ele ainda diz assim, servir a Deus não se restringe a 1 ou 2 trabalhos, nem se resume a 1 ou 2 chamados, mas está presente em todos os trabalhos e em todos os chamados. Quando o Senhor Jesus te chamou, você estava fazendo o quê? Qual era a sua profissão? Como os seus talentos estavam sendo exercitados? Você cantava, você cozinhava, você cuidava de crianças, você era um funcionário público, é um profissional liberal. O que é que você estava fazendo? Né? A não ser que Deus tenha te dado uma clara direção para você abandonar essa profissão que você tinha quando Jesus te chamou, a não ser que ele tenha te chamado para fazer outra coisa, permaneça. Permaneça, porque você vai refletir a glória de Cristo aí onde você está, fazendo o que você está fazendo. Certo? Amados, quem me vê às vezes falando assim, pensa, nossa, ela é tão comunicativa, né? Talvez ela comunique com tanta habilidade, né? O conteúdo, com tanta naturalidade. Isso faz parte da formação pregressa que eu tive antes de vir para o Evangelho. Se eu tenho uma desenvoltura aqui com a câmera, se eu consigo conversar com vocês, não se iluda. Isso faz parte da Juliana redimida, né? Eu trabalhava com comunicação antes, continuo trabalhando agora. Por um momento eu pensei que eu deveria abandonar aquilo que eu fazia. Por um momento não, foram 4 anos de dúvidas, amados. Tamanho charco de lodo que era o segmento, que é o segmento de comunicação, de jornalismo, de publicidade. É um ambiente muito sujo. E eu pensei assim, não, Deus me livre, eu não quero mais trabalhar com isso, não. Deus, qual é a tua vontade para a minha vida? E eu passei 4 anos da minha vida moendo, achando que Deus talvez me quisesse única e exclusivamente para o ministério. E lendo esse texto aqui, Deus trouxe paz ao meu coração, dizendo, não, eu preciso que você continue fazendo o que você estava fazendo. Porque se todos vocês que me conhecerem simplesmente abandonarem o que vocês estavam fazendo, quem é que vai ser minha voz ali naquele meio? Quem é que vai fazer propagar a minha mensagem nestes lugares? Se vocês decidirem abandonar. Repito, se você não teve um chamado claro, específico de Deus para ir para o ministério, continua onde você está.
dando o testemunho de Cristo onde você está. E aí eu entendi que independente do alcance que eu viesse a ter, da audiência que eu viesse a ter, dos elogios que eu pudesse receber, do reconhecimento que eu pudesse ter, eu deveria me manter fiel ao chamado que Deus tem para minha vida nesta área, fazendo diferença nesta área, que hoje é uma das áreas mais carentes de pessoas tementes ao Senhor, diga-se de passagem, né? Então, que nós possamos pedir ao Senhor agora, vamos passar para a nossa intercessão, amanhã a gente continua, tá certo? A gente vai com essa série, se Deus permitir, chegando até a questão do ministério na sexta-feira, é onde a gente conclui aqui o artigo. Vamos pedir a Deus que confirme as nossas vocações específicas, que fale com a gente, que nos dê paz no coração, que nos dê direção específica. Se a gente ainda não está nesse chamado específico, que Deus, com graça, com misericórdia, com amor, com compaixão, direcione os nossos passos para a gente chegar a este lugar, para a gente estar neste lugar, fazendo aquilo que Ele deseja que nós façamos. Amém? Curve a sua cabeça, feche seus olhos, nós vamos orar agora em nome de Jesus por isso. Amém? Senhor, em nome de Jesus, como eu te falei, meu Deus, toda essa ministração aqui para os meus irmãos que acompanham a oração e a intercessão do Betel Brasileiro, surgindo do desejo, meu Deus, de que eles não enfrentem a luta, a angústia, a tristeza, a depressão de estarem perdidos com relação à tua vontade para a vida deles, meu Deus, com relação ao teu chamado. Porque nós não podemos perder mais tempo. Nós não podemos estar, meu Deus, mais sem saber o que fazer, Senhor. Então, Pai, eu peço, pela multidão das tuas misericórdias, eu peço em nome de Jesus, resplandece, meu Deus, a vocação específica de cada um de nós aqui nessa live. Vai confirmando no coração, Senhor. Vai mostrando com clareza os dons que o Senhor concedeu para o ministério. Os talentos que o Senhor concedeu para a vocação, ou seja, a nossa profissão, meu Deus. O que é que a gente faz? Pai, vai confirmando se a nossa profissão é servir integralmente a Ti na igreja, como ministros, como missionários, como pastores, meu Deus, como professores talvez de seminário, eu não sei. Meu Senhor Jesus, não deixa mais o Teu povo vagando, perdido, dando voltas, sem avançar, sem chegar a lugar nenhum. Nos ajuda a te entregar, meu Deus, a multiplicação dos talentos que o Senhor mesmo nos entregou. Nos ajuda, Senhor, nos conduz como o Senhor conduziu Daniel, como o Senhor conduziu José, meu Deus, permitindo experiências que fizeram com que esses dois irmãos, meu Deus, chegassem aos postos e aos lugares e aos trabalhos que o Senhor desejava que eles desempenhassem, ó Deus. Nada foi em vão na trajetória dos nossos irmãos. Então, baseado nessa segurança, nós sabemos nada foi em vão na nossa trajetória pregressa, ó Deus. Redime isso, ressignifica isso, Jesus, por favor, nas nossas vidas, para que a gente possa te entregar a honra e a glória que te são devidos, resultantes da nossa vocação. Nos faz chegar aos lugares que o Senhor determinou, nos faz desempenhar as funções que o Senhor determinou, nos faz, Senhor, ativar os dons e os talentos que o Senhor nos deu. Não nos deixe confusos com relação ao que nós somos capazes de fazer, de executar para Ti. Vai confirmando os dons, meu Deus. Vai dando experiências para que eu e os meus irmãos não possam ter dúvida nenhuma quanto à capacitação celestial que o Senhor nos legou. Senhor, vai nos proporcionando, Senhor, oportunidades de exercitar os nossos talentos, meu Deus, para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome. Usa-nos na plenitude das nossas capacidades, meu Deus. Por favor, Senhor, não nos deixe, meu Deus,
atemorizados como aquele servo que recebeu só um talento, que não sabia o que fazer e por isso enterrou. Não, meu Deus. Faz todos os talentos que estão escondidos aqui serem desenterrados e serem usados a partir de agora para a glória do teu reino e do teu nome, em o nome de Jesus. É assim que eu oro e te peço. Cumpre estas coisas na nossa vida, ó Deus. Dirige os nossos pés, dirige os nossos passos. Nos faz chegar ao lugar que o Senhor tem preparado para cada um e unge-nos para a função que o Senhor designou para nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deixa eu saudar vocês aqui com a paz do Senhor. Estamos aqui chegando ao final. Faltam 9 minutos para a gente terminar a nossa live. Um beijo para Maria das Graças, Dulce Calnisques, Everton Barreto, Deus Amar Franca, Mônica entrou, Chico Galvão também, dizendo a paz do Senhor Jesus, a Jacelene, né? É Jacelene Costa, a Elane Souza também, tá certo? E é isso. Deixa eu ver aqui o que é que vocês colocaram já de pedidos de oração. Já vou passar para a parte final da nossa live. Coloquem aí os testemunhos que vocês têm, ou então os pedidos de oração que vocês também têm, para que a gente possa interceder, tá certo? Deixa eu ver aqui, o Everton tá pedindo oração por Rebeca. Tá dizendo o seguinte: peço oração pela minha Rebeca, mediante os pulmões dela, para que ela saia do ventilador mecânico e Deus traga a cura definitiva dela. Amém? Na madrugada passada, ela passou mal, a saturação dela caiu, mas a equipe médica a reanimou. Ok, Everton, vamos orar sim, em nome de Jesus. O Chico Galvão tá acenando aqui. Como está a irmã Maricota? Irmã Maricota, falei com ela hoje. Ela ainda está aguardando a realização dos exames. Ela faz pelo SUS, mas a dor de cabeça, ela já aliviou, viu, Dulce? Ela estava com uma dor de cabeça muito forte e isso causava náuseas. Graças a Deus, isso aliviou. Mas ela ainda continua impedida pela neurologista de ficar exposta às tecnologias, tá certo? Por isso que ela não está aqui conosco durante essa 1 hora. Enfim, a médica não quer que ela bagunce o sono, não quer que ela fique exposta durante um período prolongado, que é 1 hora, né, de ministração direto, e tem o desgaste físico, a gente que ora sabe disso. Enfim, a médica não recomendou. Mas o que é que Maria tem feito? Ela tem gravado trechos das escrituras, né, versículos, continua orando em casa, e tem liberado esses versículos pelo WhatsApp. Então, todos os dias, assim, entre 1 e 3 horas da tarde, eu estou recebendo ministrações de Maria, mediante as palavras que o Senhor tem entregue para ela, tá certo? Mas ela tá bem, só que tem que esperar a liberação da neurologista, tá certo, Dulce? Bom, vamos à oração? Vamos pedir aqui pela vida da nossa querida Rebeca, tá certo? Curva a cabeça e fecha os olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, pelas maravilhas que o Senhor tem operado. Sim, maravilhas. Eu te glorifico, porque a nossa irmã, meu Deus, a resposta de oração, ela vem se recuperando dentro do ritmo necessário, dentro do ritmo permitido por ti, Senhor. Nada fugiu ao teu controle. Mesmo essa intercorrência de ontem, Senhor, foi normalizada e nada é surpresa para ti. Tudo já está resolvido e tudo está debaixo da tua mão poderosa. Eu peço tão somente, Senhor, que a capacidade respiratória de Rebeca seja normalizada, para a honra e glória do nome de Jesus. Que todas as medicações elas venham a surtir efeito. Que o teu nome seja glorificado, meu Deus, na vida dela. Na verdade, meu Deus, eu quero só te agradecer, porque o Senhor é fiel. E eu quero só te louvar, porque eu sei que o Senhor vai tirar a Rebeca dessa situação. E eu sei que é no teu tempo. Então, que haja paz, que haja paciência, que haja tranquilidade em todos aqueles que estão esperando por este dia. E que durante essa espera haja a melhor atitude possível de coração, te glorificando e te exaltando. Quanto a Rebeca, meu Deus, eu peço que o Senhor diariamente, Jesus, mediante o Espírito Santo, a visite, a ministre, para que ela possa cada vez mais e mais e mais e mais estar sensível e em comunhão contigo. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor estenda estas bênçãos a todos que estão ocupando, meu Deus, leitos
de Covid-19 nesse momento, Senhor, que estão travando uma luta pela vida, que estão em face da morte, estes que ainda não conhecem o teu nome, Jesus. Tem misericórdia. Designa, Senhor, manda enfermeiras santas, consagradas, poderosas em ti, Senhor, tementes, ousadas para ministrar o evangelho, para resgatar essas vidas que estão à beira do precipício. Que elas possam ter sabedoria, inteligência, agilidade, capacidade, sensibilidade para acolher estas almas para ti, Senhor Jesus. Ministrando salvação, ministrando cura, ministrando arrependimento, Senhor, em nome de Jesus. Dá estratégias a essas enfermeiras, a essas técnicas e técnicos de enfermagem, a esses médicos, Senhor, a esses copeiros, os maqueiros, toda a equipe, meu Deus, médico hospitalar, onde houver um irmão nosso, Senhor, que trabalha na área da saúde, usa, meu Deus, não só para curar o corpo físico, mas também para trazer salvação para a alma, Senhor. É assim que eu te peço, é assim que eu oro e é assim que eu já agradeço. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Ainda nesse espírito de oração, Senhor, eu te apresento as atividades amanhã do Betel Brasileiro. Estamos chegando à nossa quarta-feira, meu Deus, metade da semana. Concede, Senhor, sabedoria, uma retomada, meu Deus, dos trabalhos, já que nós tivemos uma pausa agora pelo feriado. Que aquilo que não foi, Senhor, realizado nesses 2 dias em que nós estávamos de pausa, possa ser efetivamente concretizado nesses 3 dias dessa semana que restam. Senhor, vai ungindo, inspirando, meu Deus, capacitando, separando todos aqueles que têm alguma ministração para fazer, aquele, Senhor, que tem alguma apresentação para fazer, aquele, Senhor, que tem alguma aula para ministrar, ó Pai. Vai dando saúde, alegria, força, vigor às mães, aos pais, aos profissionais aqui presentes. Meu Deus, a todo o corpo betelino de obreiros, Senhor. Eu coloco todos nas tuas mãos. Revigora a saúde, Senhor, dos pastores, dos missionários e das missionárias. Proteja-nos de todo o mal, em nome de Jesus. É assim que eu oro e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Seja muito bem-vinda, Marisete. Nós estamos chegando aqui ao final da nossa live e ao Mateus Alberto, que também está aqui com a gente. Hoje nós refletimos sobre a questão da vocação específica. Essa live vai ficar gravada aqui no Instagram e também vai ser disponibilizada no YouTube. Se você conhece alguém que precisa ouvir essa palavra, mande essa palavra para essa pessoa. Convide mais pessoas para seguir aqui o Centro de Oração e Adoração do Betel Brasileiro. Eu lembro a você que nos dias 23, 24 e 25 de setembro a gente vai ter o congresso de oração aí na Capela Lídia de Almeida, no Alto do Mateus. Vão ser 3 dias de oração, de intercessão. Os preletores já estão disponibilizados aqui na página do Instagram do Betel. Clica aqui para saber. Se você ainda não nos segue, se você ainda não é inscrito, por favor, vá lá, Centro de Oração do Betel Brasileiro, seguir e envie esse perfil para mais pessoas, para que outras pessoas possam ser abençoadas com as palavras que são ditas aqui e com as orações que são realizadas, tá bem? O Everton está dizendo, amanhã Jesus Cristo mais tarde, amém Jesus Cristo, mais tarde vai vir notícia boa, em nome de Jesus. Tá ok, minha gente? Então, um beijo para vocês. Fiquem na paz do Senhor. Logo após esse horário de oração e de intercessão, vai ter uma outra equipe. Então, não vai parar agora. Pela graça do Senhor, esse trabalho está sendo sustentado por Deus. E sempre, assim que o Senhor determinar, assim que o Senhor continuar nos abençoando, vai ter uma pessoa aqui para estar orando pela sua vida e pelo Betel Brasileiro, pela Igreja de Cristo no Brasil e no mundo, tá bom? Então fiquem na paz de Deus. Amanhã, se Deus quiser, a gente vai estar aqui de novo nesse mesmo horário para orar por você e pela sua família. Deus abençoe sua vida. Tchau, tchau.